Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma brilhante aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. Só fazendo uma pequena ajuda à memória, nós vamos fazer não uma aula, é um mini curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse nosso mini curso teremos 10 partes. Por que 10 partes, professor? Porque nesta lei nós temos 10 capítulos e a gente vai trabalhar capítulo a capítulo, artigo a artigo. Não vai ficar nenhum dispositivo sem a gente estar estudando, né? Agora, vamos lá, o capítulo 3º da lei. O capítulo 3º da lei vai dos artigos 11 até o artigo 14º, né? O que diz o capítulo 3º? Ele fala da receita pública, né? Opa, para aí. Gente, você tem que entender o seguinte, você está estudando lei de responsabilidade fiscal. O objetivo da lei de responsabilidade fiscal é evitar déficits públicos, ok. O que mais? É reduzir o endividamento público. Ora, e a receita é importante na ação da gestão fiscal? Com certeza, né? Hoje a receita, então, ela é fundamental para quê? Para uma boa gestão pública. Então, nesse sentido, claro que o legislador, sabiamente, o cara sabe muito sobre finanças públicas, trouxe um capítulo específico para tratar de receita. E sobre receita, nós temos aí 3 ações aí, que eu vou resumir o capítulo para você. Então é o seguinte, primeira coisa, o que a LRF deseja do ente público, principalmente do Poder Executivo? Aliás, a Receita Pública aqui, ela é uma responsabilidade, uma obrigação, essencialmente para o Poder Executivo. Primeiro, tá? Quer que o ente tenha o quê? Uma previsão da receita, e essa previsão da receita seja uma previsão profissional, ou seja uma previsão aí com uma metodologia aí aceitável, aí, uma metodologia científica. Então, primeiro, a boa gestão da receita pública é a sua previsão. A previsão está de acordo com as normas técnicas, aí, uma metodologia aceita, né? Segundo, a arrecadação, né? Ou seja, todos aqueles impostos do respectivo ente, a administração pública está tendo uma política efetivamente de arrecadá-los. A gente vai falar sobre isso. E, finalmente, o tal aí do incentivo fiscal, né? É o que? Trata da renúncia fiscal, né? Hoje em dia, eu vejo no Brasil aí, em todos os estados aí, inclusive da União aí, muitos incentivos fiscais aí, uma renúncia de uma receita aí bilionária para a administração pública, com certeza isso prejudica a gestão. Então, receita pública, você tem que ter o quê? Uma metodologia de previsão, você tem que ter uma máquina arrecadatória aí funcionando com todos os impostos aí previstos, e você tem que tratar, um capítulo específico. A LRF, atenção, ela não proíbe a renúncia fiscal. Tá? O que ela faz? Ela permite a renúncia fiscal, só que vem fazer o seguinte. Tá? O que ela faz? Ela fala o seguinte, atenção, você pode, mas você vai ter que seguir esses requisitos. E claro que são esses requisitos que o examinador gosta de cobrar dos nossos alunos aí. Então vem comigo, artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal. Vamos lá, requisitos essenciais. Eu já vi isso numa prova discursiva. Ó. Então, primeiro requisito, a instituição. Né? Instituição. Como assim, professor? Instituição. Vamos pegar aqui o município. Ó. Vamos pegar aqui o município. Então, o município, tá? Você tem quais tributos? IPTU. Você tem aqui o ISS e o Imposto sobre Transmissão, né? ITCD. E o ITCD, né? O ITCD. Então nós temos aí, aliás, o ITBI, perdão. ITCD é do Estado, né? ITBI. São os 3 tributos de responsabilidade do município.
Então, a Constituição diz o seguinte: poder município, você tem você tem o quê? Esses 3 impostos previstos, né? E aí, tem município, por exemplo, o município de Poconé, tá? Não instituiu o ISS, que é ou seja, não instituiu o ISS. O que está acontecendo com esse município, né? Ele está tendo o quê? Uma perda de arrecadação, ou seja, não está tendo uma boa gestão fiscal, tá? Não está tendo uma gestão pública eficiente. Então, isso que significa instituição é, efetivamente, o ente da federação institui todos aqueles tributos que lhes são previstos na Constituição, né? Ok, vem comigo aqui. Previsão, tá aí. Previsão é você ter... O que é previsão, né? Sobre a previsão, eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, para ajudar, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Vamos colocar 3 cenários aqui, né? O primeiro cenário, que é o cenário real, tá? Que tem o seguinte, tem a receita e tem a despesa. Tá? Atenção nesse exemplo aqui. Então, a receita aqui, ó, você sabe que vai ser arrecadada 1.000, então você faz o quê? Uma fixação da despesa do mesmo valor, 1.000. Tá? Esse é o real. Isso aqui é que realmente espera-se que vai acontecer. Só que o que acontece? O prefeitão ali, o governador, né, ele sabe que vai arrecadar 1.000. Tá? O que ele faz? Ele é frouxo, ele não sabe falar não. Todo mundo vem pedir orçamento para ele. Fala, não dá, prefeito, né? E em vez de ele faz o seguinte, ó. Ele faz uma previsão da despesa de R$1.100. Tá? Para que isso, professor? Para atender as demandas internas. Não sabe falar não. E o terceiro caso, aquela tal da postura conservadora da receita, né? Que isso é um mal, cara, isso aí é um câncer. Isso aqui devia dar cadeia, né? O cara sabe que vai arrecadar 1.000. Então ele coloca o quê? 950. Por que ele fala que ele coloca 950 aqui? Para você controlar a quantidade de despesa, né? Tá aí. Isso é a tal da postura conservadora da receita, né? O que vai acontecer aqui, ó? A previsão, isso aqui é a previsão, né? Nesse caso aqui, vai zerar. Neste caso aqui, né? 1.000 aqui, 1.000 aqui, né? O que vai acontecer aqui, né? Neste caso aqui, ó, tá aqui, né? Vai ter 100 do orçamento que não vai ser executado, porque só arrecadou 1.000, né? Não tem mais nada sobrando aqui. Neste outro caso aqui, ó, 1.000 aqui, 1.000 aqui. Então, o cara aqui, ó, tem 50. Este cara aqui poderá ser utilizado como recurso de crédito adicional, por decretinho do Poder Executivo, checão em branco, vai fugir todo o sistema de planejamento, né? Então, isso é importante, uma previsão, uma metodologia. Então, está aqui para vocês, instituição, eu já expliquei, previsão, hoje, ele quer realmente isso aqui, ó, uma postura profissional. E efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, isso aqui é um requisito essencial para uma boa gestão fiscal, né? Parágrafo único, né? O que eu disse para vocês há pouco, né? Ó, instituição. Então, lá no município, você tem o ITBI, você tem o ISS e o IPTU de sua arrecadação. Então, o município, teoricamente, deverá o quê? Instituir todos esses tributos, né? Parágrafo único, ou seja, aquele ente da federação que não cumprir esse dispositivo de instituir os impostos, ele vai ser penalizado pelo parágrafo único. Qual que é a punição? Punição institucional. É vedada a realização de transferências voluntárias. Olha aí, ó. Transferências voluntárias é aquelas transferências que não são de caráter legal nem constitucional. Os famosos convênios, né? Para o ente que não observe o disposto do CAPT, que é a instituição, no que se refere aos impostos, né? Olha aí, se ele não está fazendo uma boa gestão, pegadinha de concurso, isso aqui reflete aos impostos, né? Ele será o quê? Penalizado. Certo? Certo, com certeza, né? A arrecadação
é um instrumento importantíssimo na gestão fiscal. Bacana? Então tá aí, da previsão e da arrecadação. Tem mais? Tem mais. A gente vai detalhar. E agora, professor? Agora a gente vai falar das previsões da Receita. Já expliquei nessa aula a importância da previsão. Então, isso aí eu observo muito. Eu já trabalhei na Secretaria de Fazenda, cara. Às vezes a categoria lá para cumprir a meta, o que eles fazem para cumprir a meta? Dá uma de miguezinho. Abaixa a previsão da meta, porque ele sabe que vai subir. Só que isso causa um problema gigantesco de gestão pública. Causa. Então, o que diz aqui? Qual que foi a tentativa do artigo 12? Qual que foi a tentativa do legislador? Olha, a administração pública, você tem que fazer uma previsão profissional, uma metodologia. E o artigo 12 deu o caminho, deu o norte para se elaborar esta metodologia. As previsões de receita, olha aí, previsão de receita, observarão normas técnicas e legais. Tá? Considerarão os efeitos das alterações da legislação, da variação de índice de preço, inflação, crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos da projeção para os 2 seguintes àquela que se referirem da metodologia de cálculo da premissa utilizada. Então está aí para você. Ou seja, hoje, para você ter o ente público, o município, o Estado e a União para ter uma previsão da receita, ele está obrigado, por força da lei, ter uma metodologia certificada para isso, né? Eu sei que tem a Fundação Getúlio Vargas, né? É um dos principais órgãos aqui que assessoram os estados no tocante à produção dessa metodologia. Tá? Então está aqui. Uma coisa importante, essa metodologia, ele dá o lapso temporal de 6 anos, né? Ó, a evolução dos últimos 3 anos, o da projeção da Lua, que é para o exercício seguinte, e os outros 2, 6 anos. Tá? Nessa metodologia, ele tem que considerar variação, primeiro, legislação, né? Inflação, crescimento econômico, que é o crescimento do PIB, ou qualquer outro fator relevante. Tá? E serão acompanhados. Então, esse aqui é o caminho, o artigo 12, é o caminho para se elaborar o caminho, aí, as diretrizes para elaborar essa metodologia. Prof, o que você acha disso, cara? Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso fantástico, né? Ok. Professor, e o parágrafo primeiro, né? O parágrafo primeiro, ele vem estar reforçando aqui um dispositivo constitucional. Qual que é o dispositivo constitucional? Previsão da receita. Tá? Previsão da receita é uma tarefa, é uma atribuição exclusiva do chefe do executivo. Tá? É uma função executiva desse poder. É essa atribuição dele, é executiva. Tá? Ninguém pode fazer no lugar dele. E aí ele fala, ele vem reforçar isso. A reestimativa, né? Então o cara foi lá, sabia que vai arrecadar 1.000, o deputado já está lá 20 anos no Congresso, na Assembleia Legislativa, e o deputado sabe, tá? Aliás, vou colocar lá 950, né? E o deputado sabe que vai arrecadar 1.000, né? Aqui que o deputado faz, cara, eu vou fazer uma reestimativa da receita. Não pode, ó. A reestimativa da receita por parte do Legislativo, só pode ser admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Ah, professor, erro de omissão. Erro ou omissão de ordem técnica. Erro. Opa, para aí. Ele colocou aqui na memória de cálculo, né, a receita do IPI. Só que na hora de somar a coluna, ele esqueceu de somar. Ou seja, uma omissão e um erro. Neste caso, pode sim fazer uma reestimativa, mas ele não vai alterar o valor total, né? Ele só vai informar que houve esse erro, né? Então, conclusão, concurseiros, concurseiras aí, a reestimativa por parte do Poder Legislativo
só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Assunto de prova, sem exceção. Tá? Parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, o assunto que nós já comentamos, né? Que é a regra de ouro, né? Professor, o que significa essa regra de ouro, né? Vamos lá, rapidamente aqui para vocês aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui, ó, despesas correntes, né? E nós temos receitas correntes, ok? Despesas de capita. E nós temos despesas de capita, capital, tá aqui. Opa, aqui não é receita, aqui é despesa, professor. Tudo bem, pronto, sarou, tá? Então vem comigo. O montante previstos para as receitas de operação de crédito. Receitas de operação de crédito, aqui, ó. É um grupo aqui da receita de capital, ó, operação de crédito. Vou colocar aqui, ó. Milão. Tá aqui. Não poderá ser superior aos das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Ou seja, aqui, as despesas de capital aqui, ó, tá? Vamos supor que é 800. E aí, prof? Pode? Não pode. Por quê? Operação de crédito, 1.000, tá? Ó, despesa de capital como um todo, inversões e investimentos, 800. A operação de crédito, ela é maior do que 800. Então, por entendimento da LRF, não pode isso. Calma, né? Professor, nós já estudamos isso, com certeza. Lá nas nossas aulas de vedações orçamentárias, artigo 67 da Constituição, estudamos tudo, cara. Tudo. Todos os artigos, né? Você lembra? Pô, grande aula, né? Lá falamos da regra de ouro. O que diz lá o artigo 167, inciso 3º da Constituição? É vedado, são proibidos, não pode. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Parou, bingo! Até aqui é igualzinho, cara, ó, ao parágrafo 2º, né? Igualzinho. Aí tem uma vírgula, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ou seja, na Constituição Federal, ele traz uma possibilidade, tá, do que as receitas de operação de crédito serem superior às despesas de capital, que é quando são aprovadas pela maioria do Legislativo, né? Maioria absoluta. O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, quando eu vejo esse tipo de atitude, eu me coloco no lugar do cara, qual que era a intenção do cara, né? Eu adoro esses assuntos, vocês já perceberam isso, né? Agora, vamos lá. Eu, na minha concepção, eu, professor Luiz, né? Analisando o fato, o cara que fez o texto dessa lei, né? Claro que foi alguém do Executivo que fez isso, depois encaminhou lá para o Congresso, né? E lá no Congresso teve um cara que vestiu a camisa do Executivo para isso. Ele falou o seguinte, cara, vamos tirar essa exceção aí, vamos restringir, vamos colocar como regra geral a regra de ouro absoluta, então não pode ser superior às despesas de capital, às operações de crédito. O que ele fez? Ele retirou isso aqui. Claro que se retirou, na minha modesta opinião, houve uma afronta à Constituição. Tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, não pode afrontar a Constituição. Não demorou muito tempo. Olha, de Itacuja aí, ó. ADIM 2238, em caráter de liminar, suspendeu a eficácia do parágrafo 2º, porque entendeu, né, que superou, tá? Superou aí o disposto na Constituição Federal, que é essas ressalvadas que ele tirou, cortou fora aí.
Pronto, bacana, né? É claro, já falei isso lá para vocês na aula de regra de ouro, na aula de despesa. E aqui vale a pena a gente estar recordando, né? Por isso que eu digo, gente, a lei de responsabilidade fiscal tem que ser a última aula que você deve assistir, tá? Porque se você assistiu todas as aulas anteriores minhas de AFO, aqui vai ser uma grande revisão para os seus estudos. Grande revisão, né? Bacana? E aí, professor? Cara, eu vou pegar agora para vocês aqui só um textozinho lá da DIN 2238. Ó. O tribunal deferiu a suspensão cautelar do parágrafo 2º, aparente violação. Está aí para a galera. Tá? Então, houve o quê? Uma suspensão. E nós veremos, durante o curso da LRF, que nós temos aí vários dispositivos que foram suspensos por força da DIN 2238. Foi suspensão cautelar, ainda não houve o julgamento do mérito. Estou ansiosamente aguardando o julgamento do mérito por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Ok, bacana. Vamos lá, falei de regra de ouro. Outro dispositivo aqui sobre a previsão da receita, né? Parágrafo 4º, terceiro. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Tá? Os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Então, a transparência aqui, tá? Além disso, aqui envolve a ação do ciclo orçamentário. Então, o que ele está falando aqui? Ó? O Poder Executivo que faz a previsão da receita. Com base na previsão da receita, que você faz o quê? Você faz a fixação da despesa. Qual que é o dia que tem que o Poder Executivo encaminhar o PELOA para o Congresso? 31/8. Tá? 31/8, né? Então, 31/8 é o período. O que ele está falando? Ó, de cada ente, então, o Poder Executivo, vamos colocar a União, ele vai colocar à disposição dos poderes aqui, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias. O quê? Os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive a corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, né? Esse período aqui, tá? Eu vou colocar o número aqui, ó. 17. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença do seu vídeo. Quero fazer um convite muito especial para você concluir essa aula no nosso site, laconcurso.com.br. Eu sou o professor Luiz, claro, você já sabe, e eu tenho um curso, gente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo por artigo gravado, super atualizado, um curso top de linha que eu tenho certeza que vai te ajudar aí em qualquer concurso. Esse curso, nós temos uma isolada especial aqui da Lá Concursos, o prazo de acesso é 30 dias, aliás, e o investimento é de apenas R$30. É isso mesmo, R$30, você vai ter um curso aí, artigo por artigo da LRF, com toda a experiência que eu tive aí na época que eu fui gestor governamental do Estado, aplicado a esse curso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui para matrícula direto. Forte abraço, tchau, tchau.